paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, glória a Deus. Tinha que ser proibido isso. Eu nem entendi o que estava acontecendo. Se o pastor Silas não vai ali mesmo eu ficava. Que unção, que graça. Quantos estão felizes de estarem na casa de Deus nessa noite? Oh, glória a Deus. São em cultos como esse, em noites como essa, que entendemos com perfeição o significado do Salmo de Davi, quando ele dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa, como estão alguns irmãos, em pé, meio que ali na porta, mas estão às portas da tua casa. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Eu queria muito que você fosse boca de Deus para a vida de alguém nessa noite e dissesse para essa pessoa assim: olha, que bom que você veio. Que bom que você veio. Oh, não tinha lugar melhor para nós estarmos nessa noite. Que bom, que bom, que bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque uma palavra de júbilo aí em seus lábios. Exalte, glorifique a Ele nesta noite. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos. Bendito é o teu nome, não há ninguém maior do que o Senhor. Amado, desejado, glória desta casa. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor. Diga isso para a sua alma nesta noite. Operando o Senhor. Quem impedirá? Oh, Ele é poderoso, raiz de Jessé, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, primeiro e o último, o que começa e o que termina, aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre, aquele que tem o seu caminho na tormenta. Ah, quem entenderá o trovão do seu poder? A terra é o estrado dos seus pés. O céu que nós olhamos de baixo para cima, Ele olha de cima para baixo. Tão alto está o seu trono, acima de tudo, acima de todos, Ele é Senhor. Está de mão abaixada porque já era para estar com as duas lá no alto dizendo: Hosana, aleluia, oh glória, não é uma noite comum. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu vou falar de novo, entenda, você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Até o que era para dar errado na sua vida vai dar certo, porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Oh, aleluia. Qual é o nome disso, Camila? Alinhamento. Não é toda hora, não é em qualquer lugar que isso acontece. São em noites como essa, na casa de Deus, debaixo de uma palavra, alinhados a um propósito. Você crê que nesse segundo semestre aí que se aproxima, ou que nos encaminhamos dentro dele já para o fim do ano, Deus tem para fazer nesses 6 meses, agora 5, né? Coisas que você não viveu nem nos seus últimos 5 anos de vida. Eu creio e eu libero essa palavra sobre a tua vida. E Deus sabe, eu não estou contando com a sua fé para você recebê-la. Porque, irmãos, eu vim crente hoje. Hoje, tudo que é palavra que for liberada aqui do altar para a sua vida, Deus sabe. Não estou contando com a expectativa que você põe em quem fala. Estou contando com a expectativa minha em Deus. Oh, aleluia. Camille, tem chance disso dar certo? Segundo capítulo Reis, capítulo 4, tem chance.
Porque o texto diz ali que Eliseu olha para aquela mulher, a sunamita, e diz assim para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. E como é que ela reagiu à palavra do profeta? Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela estava tão confusa que ela achava que ele era profeta, mas podia mentir ao mesmo tempo. Você lembra disso? Às vezes essa confusão acontece com a gente. Mas eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Então ali ela está falando na dor dos traumas, certamente de muitas coisas que ela já ouviu de gente que não estava autorizada a dizer. Então ali na hora ela fica constrangida pensando, não toca nessa ferida, não vamos estragar nossa amizade, eu não te pedi nada, não precisa prometer aquilo que só Deus pode fazer, só que esse é o ofício do profeta. Liberar aquilo que Deus o autoriza a dizer, coisas que só Deus pode fazer. Ela não creu, a palavra da boca dela foi negativa. Desculpa a cacofonia, mas é que a gente é muito carioca. A palavra que saiu de sua boca foi negativa. Não, então eu vou perguntar de novo, ela creu? Ela creu, gente, mas o texto diz que no tempo determinado, conforme a palavra que o profeta dissera, se cumpriu na vida dela. Então eu vou perguntar pela terceira e última vez, ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas diga aí, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Porque em dias de alinhamento, onde há um tempo determinado para que a palavra se cumpra, preste atenção e guarde isso para a sua vida. Nem sempre Deus conta apenas com a fé de quem ouve, mas com a fé de quem está liberando. Por isso que eu estou te dizendo, creia, mas se não crer, vai acontecer, porque eu estou debaixo de uma palavra profética nesta noite. Então eu vou liberar novamente. Levante a sua mão, ainda que a sua fé não esteja tão alta quanto a de mais alguém aqui nessa noite, mas levante a sua mão e se coloca debaixo dessa palavra. Nos últimos 5 meses que ainda restam para findar o ano de 2022, você vai ver Deus te surpreender com uma medida de 5 anos para frente daquilo que Ele não realizou lá atrás. Tem gente aqui que Deus vai visitar com um telefonema, meu irmão, e um telefonema muda a tua vida, uma conexão muda a tua história. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quem não recebe, toma do mesmo jeito que hoje eu estou jogando no meio dos teus peitos. Que diante da minha fé fique envergonhada a sua incredulidade. Que até o mais incrédulo dessa noite, em dezembro desse ano, tenha um testemunho inédito para contar. Oh, glória! Que atmosfera é essa? Catuca 2 aí, diga, fica ligado. Porque hoje, diga, porque hoje, coisas impossíveis serão possíveis. Eita glória! Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Eita, tem unção aqui, hein? Deus está aqui, hein? O aviva está avivado mesmo. Não é só uma palavra de fé, é uma realidade. Oh, como é bom estar aqui. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1. Eu tinha dito 2? Não? É isso aí, é 1. Lucas, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, deixa eu só te dizer que quando o culto acabar, o pessoal que for chegando um pouco mais depois, responda aí pra gente. Está chovendo lá fora? Está chovendo lá fora? Pois olha para o teu irmão e diga, aqui dentro também. Está chovendo lá, mas está chovendo aqui também. Oh, Jesus querido. Hoje os crentes disseram para Deus, Deus, sou crente até debaixo d'água. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua vida. Quando o culto terminar, se vocês desejarem adquirir, a gente conseguiu aqui na saída do lado de cá, nessa lateral aqui, aquele espaço ali mais coberto, fora da chuva, no estacionamento.
E para quem estava aguardando, hoje eu trouxe o devocional Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite. Naquela capinha mais bonita, que é a de luxo, fofinha. Estava escassa, porque esse material ele vem de fora, né? E aí, por um tempo, em razão da pandemia, a gente teve muita dificuldade em conseguir. Mas voltou e o estoque zerado está lá na minha loja para a glória de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. E se você desejar adquirir, no final do culto vai estar exposto lá, junto com outros livros e também o vestuário, tá? Mas hoje eu queria muito, irmãos, que você desse uma atenção especial, assim como eu também estou dando, ao empreendedorismo feminino. Duas moças estão hoje aqui comigo, na verdade, duas mulheres de Deus. E eu brinco, né? Elas têm muitos filhos, eu chamo de mães de nações. E elas estão trabalhando com uma confeitaria chamada Hora Doce Sonho. Eu digo, tem que orar. E elas dizem, ora, come com fé, que dai-te é. É bolo de pote, é uma calda, irmão, é algo assim, que dá vontade de dizer, é maná, o que é isso? E elas estão lá fora para adoçar aí a vida de alguém, viu? Então, se você puder dar uma atenção a esse stand do doce dessas meninas, vai ser muito especial para elas poderem contar um testemunho ainda hoje. E um milagre daquilo que Deus está por fazer, tá bom? Elas também vão estar ali na lateral, bem do lado ali, aonde está o material. Camila, o que eu trouxe só dá para comprar uma coisa. Compre o doce delas. Compre o doce delas. Vai te saciar e vai alegrar ainda mais a minha alma, tá bom? Então vai estar disponível lá fora. Lucas capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Verso de número 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Agora, vai lá em Mateus, capítulo de número 1, folheie aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 19. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso de número 19. É só você ir voltando as páginas, viu? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, verso 19. Diz assim: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la. Diga comigo, deixá-la. Resolveu deixá-la secretamente. Porém, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do...
Diga amém por essa palavra. Amém. Graças a Deus. Eu tenho algo muito objetivo da parte de Deus. Deus me deu uma direção, uma resposta. Porque na maior parte das vezes que viemos adorar o Senhor, queremos de Deus uma resposta. Não porque Ele tem a obrigação de dar, não é um pedido impositivo, mas é uma necessidade até para não errarmos, para continuarmos agradando Ele, para termos certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, sobretudo quando nós passamos a entender que tudo que temos na nossa vida e que tem dado certo é obra e graça de Deus. Então não queremos caminhar sem essa presença, não queremos caminhar sem o seu conselho, não queremos caminhar sem sermos guiados pelo som da sua voz. Às vezes entramos em dilemas profundos, pela dificuldade de reconhecer se é a nossa vontade, se é a vontade de Deus, se é o uso da nossa razão, da nossa consciência, e se na verdade Deus quer uma ação de fé. E se quando quer uma ação de fé, se estamos caminhando para onde Ele está apontando, ou se estamos sendo ousados demais e podemos errar, talvez sendo guiados pela vaidade, pelo ego, de querer viver algo grande, de querer contar um milagre extraordinário, quando tudo isso precisa habitar na tricotomia do nosso ser, né? Carne, alma, espírito. É difícil fazer com que os três estejam o tempo todo em harmonia. Então essas dúvidas deixam a gente atordoado, deixam a gente com a mente confusa, deixam a gente angustiado. Alguns aqui lutam contra a crise de ansiedade, síndrome do pânico, gastrite nervosa. Alguns aqui estão perdendo cabelo, perdendo tempo, perdendo dias, porque querem fazer e têm até disposição para fazer, mas estão aguardando de Deus um aval. E não que seja bom estarmos paralisados, mas melhor do que tomar um caminho errado é decidir andar para onde Deus quer. Deus não perde tempo, Deus não perde viagem. Enquanto eu ministro aqui, Deus fala comigo que essa noite é noite de resposta, porque muitos corações estão ansiosos. Mas não é porque tem pressa de que Deus faça, é porque se sentem num estado de letargia profunda por não saberem o que agir, o que fazer, já que alguns aqui já alcançaram a maturidade da fé e entenderam que não querem mais usar o seu tempo para errar, não querem mais usar o seu tempo para tentar. E é tão bom quando a gente alcança esse nível de maturidade, por quê? Porque você começa a ver outros andando, outros correndo, enquanto você aprende a esperar. E é nesse processo de espera, onde por mais que você esteja um tanto quanto angustiado e quem sabe até ansioso, mas muitas vezes em condição de obediência. E por que a ansiedade vem? Porque você não está esperando com paciência, mas ainda assim está esperando. Mas é complicado esperar quando eu tenho potencial. É complicado esperar quando eu tenho sonho. É complicado esperar quando eu tenho desejo. É complicado esperar quando eu quero ter um plano de execução. É complicado esperar quando eu acredito que eu posso fazer as coisas que Deus disse que eu faria. Ainda que não haja em mim toda a capacidade, mas há em mim toda a fé que eu preciso para que Deus execute essas coisas. Então logo vem a pergunta: por que não está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Por que os sonhos não estão se realizando? E por que as coisas não estão na velocidade do poder que Deus tem para fazer? Isso vai deixando a gente angustiado, ansioso, perturbado. E aí, para completar ainda, o advento da internet e a mídia social vai colocando a gente, por mais santo que pareça, todos em estado de comparação contínua. Os outros estão andando, os outros estão crescendo, os outros estão exercendo seu ministério, os outros estão pregando, os outros estão cantando, os outros estão abrindo empresa, os outros têm um ministério de intercessão consolidado. Olha como aquela irmã é de Deus, olha como aquele irmão é de Deus, olha como a vida dele está andando, como a empresa dele está andando, como a casa dele está andando. Enquanto isso, tem alguém falando a mesma coisa de você, afinal, ninguém posta o que dá errado. Sua vitrine também é linda. E isso vai gerando na gente uma ansiedade tão grande. E aí Deus falou: diga que essa noite é noite de resposta. Duas verdades. Primeira, aprenda a esperar com paciência, mas o fato de não ter paciência, todavia, ainda assim esperar,
coloca você em posição de vantagem. Porque é melhor esperar a hora que Deus quer fazer do que meter a mão aonde você não está preparado ainda para meter. Do que entrar aonde você ainda não deveria entrar. Por isso o profeta Isaías, ele vai resumir, né? A Bíblia é tão maravilhosa, gente. A Bíblia verdadeiramente, ela está acima do kairós, do tempo do homem. Ele vai dizer com tanta propriedade: os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Vamos traduzir? Os jovens vão querer velocidade, e na paixão e na força da sua vida e da sua carne, vão meter a mão, vão meter as próprias forças, vão ir com o peito, com a raça. Afinal, esse é o vigor da mocidade. Só que eles vão se cansar. Por quê? Porque vão descobrir, irmão, que nem tudo é no peito e na raça, nem tudo é na tua vontade e no teu querer, sobretudo na vida daquele que serve ao Senhor. Aí ele diz assim: e os mancebos certamente se fadigarão. Em outras versões dirão: certamente cairão. Quem são os mancebos? Os mais novos que os jovens. Só que na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de temperamento. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de velocidade. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de quem tem pressa. Ele está dizendo de quem quer alcançar resultados rápidos. Ele está dizendo de quem por imaturidade não tem condições de esperar. Então ele vai resumir isso no vigor da juventude, da mocidade, e vai dizer: os jovens certamente se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas ele continua o texto e ele diz: mas os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh meu Deus, é noite de renovo. Levante a tua mão. Deus te trouxe no Aviva de terça-feira para recuperar as suas forças. Ele está dizendo: quando eu não te sento, eu não estou te mandando parar, eu estou te mandando esperar. Quando você espera, você está confiando em mim. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está fazendo nada. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. Deus está dizendo: ei, você pode esperar. Quem não espera sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você pode descansar. Quem não descansa sou eu. Eu sou ancião de dias, Pai da eternidade. João, quando tem a revelação do Cristo glorificado no Apocalipse, ele tem a alusão de um Deus que não tem pálpebras. Jeremias olha para ele e diz: seus olhos são como chama de fogo. Isaías o vê e também diz: olhos como chama de fogo. Ezequiel vê uma roda com vários olhos que não fecham e também os assemelha como chama de fogo. Daniel tem a revelação das 70 semanas e vê o Filho do Homem com olhos como chama de fogo, ainda que não saiba que é ele. João é arrebatado na ilha de Patmos e vê, e ele diz: e eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não entendi. É a alusão de um Deus que não tem pálpebras, por isso ele não pisca, não tosqueneja, não se cansa. Está cansado porque não está confiando, está esgotado porque não está descansando. Deus está dizendo: eu cumpro o meu plantão direitinho. É você que não está entendendo a necessidade de esperar. É você que não está entendendo que esperar e não fazer nada não é a mesma coisa. Veja uma pessoa parada no ponto de ônibus. Ela está sem fazer nada? Provavelmente está indo para o trabalho, está voltando para a escola, sei lá, para algum lugar. Ela tem destino, ponto de partida e de chegada. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando você vê, ela está ali parada. A impressão que você tem é que ela não está fazendo? Mas ela está? Bota ela na hora errada para ver se ela pega o ônibus. O que é momento de espera? É aguardar a hora para não perder o propósito, o ônibus, o destino, o caminho, a vocação, o que Deus te confiou. Então Deus trouxe gente, hoje ele está dizendo: espera. Camila, e o que isso tem a ver com Maria? Tem tudo, presta atenção. Para de ficar me julgando. Cadê a exegese? Cadê tua fé? Cadê teu coração aberto?
Espera. Segunda coisa, você vai ter que entender que todas as vezes que o que Deus confiar e depositar em sua vida, seja uma promessa, seja um propósito, isso sempre será maior do que você, sempre. Camila, como é que eu sei que algo que eu estou carregando é da parte de Deus? Por dois motivos. Primeiro, quando você quer se desfazer, você não consegue. É a maior prova de que não foi tua mão que plantou, porque você cavuca para arrancar e não acha a raiz desse trem. Não acha. Você diz, eu não vou sonhar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou acreditar mais. Você diz assim, eu não vou nem mais orar pelo fulano. Só que aí quando é Deus que te levantou para ser intercessor desse filho, desse marido, você vai gemendo. Você diz, não vou orar mais, mas na primeira surra que ele toma, você diz, Deus tem misericórdia. Não consegue, é uma raiz profunda. Então esse é um dos pontos. Segundo, é porque tudo aquilo que Deus te entrega é maior do que você, porque nunca foi visando sua capacidade. Nunca foi visando seu potencial, sempre foi visando ele. Por isso, ao invés de se achar um máximo, você precisa reconhecer o quão desprezível você é. Porque Deus escolheu. Camila, eu sou escolhido? Quantos escolhidos temos aqui nessa noite? Agora, bota essa cabeça para funcionar sem vaidade. Vamos mandar real. Deus escolheu quem? Quem lembra? Os que são? É os que são? São os que são? Ele escolheu quem? Então, eu vou perguntar de novo. Cadê os escolhidos nessa noite? E vocês são os que são? São escolhidos. Mas não são a nata do leite. É ruim, hein? Tu era a borra do café. Tu acha que tu é o miolo? Tu era a casca do pão. Escolheu as coisas que não são para confundirem as que? As vis, fala a verdade, quem aqui lembra que não prestava? Tá bom, não precisa levantar a mão não. Há uma concentração muito grande de gente que não prestava. Vai começar a dar medo, a gente já começa a dizer, mas não prestava o quê? O que tu fazia? Não quero saber, tá no mar do esquecimento, esquece isso. Mas olha isso, entenda, as coisas que não são vis, desprezíveis. Só que à medida que Deus vai te concedendo coisas e vai fazendo, porque Ele é o eu sou, você não é, mas Ele diz eu. Deus diz assim, você vai cantar e você diz, mas eu não canto. Aí Deus diz, mas eu canto. É tipo isso. Deus diz assim, você vai pregar. Aí você diz assim, mas eu não tenho muito estudo. Ele diz, não tem problema, eu sou a ciência. Só estou dizendo que Deus entra para ser tudo aquilo que a gente não é. Por isso que Ele escolheu a gente, porque vê em nós capacidade para que as pessoas vejam quem Ele é. Olhavam para Pedro e diziam o quê? Mas não era aquele pescador analfabeto, mas ele fala como se fosse um homem letrado, porque estava cheio do Espírito. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Então não fique pensando que é porque você tem capacidade, porque nunca foi. Só que quando você vai vivendo experiência e currículo com Deus aqui para frente, você começa a pensar, no fundo, eu acho que eu dou para alguma coisa. Só que aí Deus vai te levando sempre a níveis mais altos. Níveis esses, que assim como outrora lá atrás, você nunca vai poder atingir sozinho. Então não importa a experiência que você teve de sucesso anterior. Deus sempre te coloca num desafio onde a sua dependência tem que estar completamente nele. Porque se não for assim, você perdeu o uso. Porque foi escolhido pelo que não era. Então como eu sei que estou carregando algo de Deus? Algo que não fala sobre a minha capacidade, porque tudo que Deus entrega ao homem não é para revelar o tamanho do homem que o recebeu, é para revelar o tamanho daquele que o entregou. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Então, por isso vai gerando essa necessidade de fazer cumprir, de acontecer. Só que no fim, é tudo sobre Ele. E é sobre estar aonde Ele quer que nós estejamos. E esse é o ponto. Saber que lugar é esse, que horas é essa, até quando eu espero, o que Deus quer que eu faça. Porque na maioria das vezes, em momentos assim, tudo que Deus quer que a gente faça é entender a hora de não fazer, é a parte mais difícil de quem espera. Porque você espera o tempo todo para fazer alguma coisa, e Deus te para num culto de terça-feira à noite, onde você diz, hoje eu vou lá porque eu quero direção. Aí Deus diz, fique quietinho e não faça nada. E você diz, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. E o Senhor está dizendo, quem faz sou eu.
Mas a vaidade, o ego, a vontade de dar ao mundo resultados e mostrar o nosso potencial, está nos tirando desse lugar. Aí Deus te trouxe hoje aqui numa noite de resposta para poder dizer para você uma coisa. Vou te entregar algo grande. Já te entreguei. Assim como foi feito com Maria. Algo maior do que ela, mas que vai passar por ela para acontecer. Só que Maria vai viver um tempo fundamental que precisamos aprender a viver e a passar por ele. Qual? A fase em que você acredita na sua experiência sozinho. A fase que você acredita no seu milagre sozinho. A fase onde muitas vezes até quem te discipulou não consegue ver você aonde Deus disse que ia te colocar. A fase de perceber que Deus te conectou a alguém, que foi uma das pontes que Ele usou para cumprir promessa na sua vida, ouça isso. Mas que quando chega a hora desse cumprimento, até quem foi a ponte quer se tornar abismo entre você e o que Deus falou. Foi o que aconteceu com Maria e José. Por um tempo, ela creu nessa experiência que viveu com Gabriel e com aquilo que o Senhor enviou por intermédio de Gabriel, ou seja, seu filho Jesus, sozinha. Você leu comigo, Gabriel vai se apresentar a Maria, e essa história eu não preciso contextualizar tanto, porque todo mundo aqui já ouviu falar, nem que seja uma vez, do nascimento de Jesus. E o texto diz que Gabriel diz a Maria, você achou graça aos olhos de Deus, mas quando você avalia o texto, não dá para a gente fingir que não viu uma realidade muito grande. A promessa não era sobre Maria, a promessa era sobre José. Porque isso aqui que está acontecendo com Maria, está acontecendo para cumprir a palavra. Por isso, nós precisamos estar conectados à palavra e conectados a pessoas que estão conectadas à palavra. Por quê? Porque diga aí para mim, qual era o nome do pai de Maria? Alguém sabe? Alguém sabe o nome da mãe de Maria? Alguém sabe a linhagem de Maria? Só sabemos que ela era de Nazaré e uma moça de muitas virtudes. Mas não foram suas virtudes e nem suas qualidades que fizeram ser ela escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Vamos olhar o texto sem muito romance e vamos vê-lo do jeito que ele é? Olha o que o texto diz. E não somente este, mas a profecia do profeta Isaías, uma das maiores profecias messiânicas do Antigo Testamento, apontava com exatidão a conceição de Jesus Cristo, dizendo que quem o conceberia? Uma virgem, mas essa virgem estaria atrelada a quê? A casa de Davi, porque aquele que iria nascer dela precisava estar conectado a essa palavra. E o que é que o texto deixa claro, gente? Que o Messias viria da casa de Davi. Completa aí para mim, por favor. O Messias viria da casa de? Da casa de? E diga para mim, quem é da casa de Davi? José ou Maria? José ou Maria? O texto é claro em dizer, havia ali um varão que era da casa de Davi, cujo nome se chamava. Agora vai Gabriel e visita Maria. Rapaz, que rolo, custava visitar José. E dizer, José, vou visitar a menina primeiro. Porque o que eu tenho, só que a gente esquece que a despeito de todas as explicações, tem uma coisa que nunca muda. O que? O fato dele ser Deus. Se ele quiser, ele explica, mas quando ele não quer, ele deixa a gente tudo assim e ele só vai fazendo o que ele quer. Ele visita Maria, visita por causa de José, porque a promessa era sobre a casa de José. Maria, então, é uma moça que vai viver o cumprimento daquilo que Deus confiou, a hereditariedade de José. Esse relacionamento está aprovado. José conhece o texto messiânico de Có. Qualquer judeu de 7 anos aí para cima, sobretudo um que é da casa de Davi, tem de Có o texto bíblico, tem de Có a Torá, tem de Có a profecia messiânica que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Pois bem, Gabriel visita, libera sobre ela a palavra, ela tem uma experiência sobrenatural, passa a gerar sendo cheia do Espírito Santo. Quando ela pergunta, como é que vai se dar isso? Ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu não sei se você já entendeu, mas Maria está carregando a Trindade. Poder do Altíssimo no alto, Espírito Santo gerando no ventre e Filho de Deus no seu útero. Rapaz, a mulher está com os 3. Sério.
Em Atos capítulo 2 ele desceu para todo mundo, mas em Lucas capítulo 1 ele desceu só para essa obra na vida dela. Entenda isso. A mulher está cheia. E por que o Senhor fez isso? Porque essa obra é uma obra que só Ele pode fazer. Então entenda, Gabriel deixou claro. Quem vai gerar Jesus no ventre de Maria? Quem? Ai, meu Deus do céu. Não me irrita, tô numa boa. Ele disse, descerá sobre ti, Mateus 1, ele disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque essa obra é do... Então eu vou perguntar de novo, quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Então veja, o Espírito Santo está trabalhando por dentro. Só que tudo que Deus coloca dentro de você, se é dele, ele protege do lado de fora, para você não perder o que carrega. Aí o anjo continua e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder. Lá vai, camaio, geminus. E o poder do Altíssimo te envolverá. Envolverá é por fora. Então presta atenção. O Espírito Santo gera dentro e o poder do Altíssimo envolve por... Então significa que ela gera por dentro e é guardada por fora. Ela gera por dentro e é protegida por fora. Não entendeu? Não, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não há nada que eu tenha colocado dentro de você que eu não estou guardando, que eu não estou blindando. Você não consegue se desfazer desse sonho porque eu estou guardando. Eu plantei ele em um lugar onde tua mão não alcança, aonde o aborto da incredulidade não tira ele de lá. Eu coloquei esta promessa em um lugar aonde as afrontas, as perseguições, aonde os embates da vida não têm o poder de fazer você perder aquilo que o meu Espírito Santo está gerando dentro de você. É por isso que mesmo afrontado você continua chorando. É por isso que mesmo humilhado você continua projetando. É por isso que mesmo quando está só, você continua acreditando. Sabe por quê? Não há nada que Deus não tenha colocado dentro de você que Ele não tenha preparado um revestimento do lado de fora. Pega na mão aí agora de quem está do teu lado. Vai, meu filho, pode pegar. Pode pegar. Segura a mão aí agora de quem está do teu lado. Dá uma sacudida porque aviva e pode. Sacode quem está do teu lado e diga, está revestido, está revestida. Tua promessa está guardada. Aquilo que você está gerando está blindado, está protegido. Você não vai abortar esse sonho, não vai abortar esse projeto, não vai abortar essa família, não vai abortar esse ministério, não vai abortar essa unção. Não haverá aborto. Está blindada, está protegido. Ei, bagaio, xarebaravassúria. A primeira pessoa... Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. A Ele seja a honra, a glória, todo louvor, toda a majestade. Como é bom estarmos aqui na presença de Deus nessa noite. Quantos estão felizes pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos diante dEle, num culto tão lindo como esse. O culto é para Ele, a gente não deveria emitir nenhuma opinião sobre o culto, porque não é para nós, né? O culto é para Ele, mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que compartilha conosco o manifestar da sua presença. Você sabia que Deus pode estar em lugares dos quais, mesmo estando neles, não faz questão de manifestar a evidência da sua presença? Ele é onipresente, Ele está onde quer, como quer, na hora e no jeito que quiser. Tem lugares que Deus está, mas não se manifesta a fim de compartilhar a sua presença. E essa não é a verdade desse culto, porque aqui nesse culto Ele está e está se manifestando no nosso meio, para a honra e para a glória do seu nome. E isso é um privilégio. Catuca 2 ou 3 aí do teu lado e diz, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, irmãos. Catuca de novo mais alguém, diz assim, ainda bem que eu vim.
Ainda bem que eu vim. Estou em pé, mas eu vim. Estou lá fora, mas eu vim. Estou na porta de vidro, mas eu vim. O importante é estar onde Deus manifesta a sua presença. Glória. Vai embora não, meu filho. Vamos ficar juntos. Deus tem uma obra na nossa vida hoje. Meu Deus, do nada cortou. Jesus, vamos orar. Traz de volta, meu Pai, eu creio. Senhor, Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro. Tu ressuscita esse teclado também. Em nome de Jesus. Vai orando aí. Isso aqui não precisa de energia, não precisa. Vem, meu filho, fica comigo. Alguém tem que ficar comigo. Vai-te embora, não. Fica aí. Cadê você, guitarrista? Ah, cortou aí também? Eu creio! Glória, cadê o baterista? Estava tão bonitinho tocando para Jesus aqui. Foi no banheiro? Tem que ir, né? Uma hora tem que ir, né? Mas se precisar ir, vai, meu filho. Não fica apertado não, tá? Você precisa beber água, alguma coisa? Tem certeza? Então tá bom. É daquele mesmo jeitinho igual tu foi com o pastor. Quando tu perceber que eu fiquei meio doida, tu fica doido comigo, entendeu? Glória a Deus. Você também, meu filho. Obrigada, viu? Glória a Deus. Eu queria pedir à igreja pra gente dar um glória a Deus em especial. Vou contar de 1 a 3 no 3 tu glorifica, tá bom? Pela vida dos irmãos que estão lá fora por um motivo. Eles vieram, acredito que com a mesma expectativa com a nossa, mas dobraram a expectativa. Porque, irmão, quem está aqui dentro é crente, mas para ficar lá fora, tem que ser mais crente. Ó, né? Então vamos dar um glória a Deus aí? Dê um glória a Deus. Isso. Agora, só para a gente ver se eles estão ligados na mesma atmosfera, na mesma dimensão que nós aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3... nós aqui dentro vamos dar glória a Deus. Só no 3, espere aí. Aí se lá fora eles ouvirem, eles vão responder dizendo aleluia. Se a gente aqui dentro conseguir ouvir que a voz deles ultrapassaram as paredes, aí a gente reage dando glória de novo, tá bom? É 1, é 2, é só aqui dentro. Diga glória a Deus. Tá pensando o quê? O povo da açaí não é fraco não, meu irmão. Glória a Deus. Pastor Felipe, muito obrigado. A pastora Jéssica, feliz de estar aqui, de conhecer a Adevec Marabá. Eu estou muito alegre. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero declarar desde já em nome de Jesus que quem está em pé amanhã não vai acordar sentindo dor na coluna, nem no calcanhar. Eu quero declarar que o Jesus que cura vai curar agora toda articulação, inflamação. Seu testemunho ao findar desse culto não será ai, estou acabado, não. Ai, fui renovado, fui curado, curada, estou cheio, cheia da presença de Deus. Eu creio assim em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Oh, aleluia. Vou pedir ajuda ao meu irmão da sonoplastia. Só por uma coisa, eu tenho certeza que o som tá ótimo. Eu tenho certeza. Eu é que tenho um probleminha de um tempo pra cá, por causa do negócio de voo, né? A tal da despressurização da cabine. Aí quando eu tô com a alergia atacada, e infelizmente foi o caso essa semana, tapa tudo, rapaz, mas tapa de uma tal maneira que eu quase leio lábios falando comigo para entender o que a pessoa está falando, de tão surdinha que eu fico até aquela pressão conseguir sair do ouvido, né? Então, se você puder aliviar ao máximo o compressor dos retornos aqui em cima, não tenha dúvida que vai me ajudar muito na entrega daquilo que Deus nos confiou para essa noite, tá bom? Lucas, capítulo de número 7. Não é aumentar o retorno, é abrir o compressor. Porque de vez em quando eu grito, aí sem me ouvir direito, eu tenho tendência a gritar um pouco mais. Eu não gosto de gritar, eu acho desnecessário, sabe? Eu começo tão bonitinho, irmão, eu não sei o que acontece, do nada a gente... E eu creio que hoje não será diferente. Então, é aliviar, né? Abrir para quando a gente elevar o timbre e não sufocar tanto a voz. Lucas capítulo 7, a todos os pastores,
Deus abençoe. Que honra tê-los aqui nessa noite, viu? Pode beber água em Marabá também, né? Aleluia! Quem achou, diga amém. Versículo 37 em diante. Versículo 37 em diante, diz assim o texto sagrado. Redobre a atenção, redobre a atenção. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas, e então os enxugava com os seus próprios cabelos, beijava-os e o ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo. Olha para o teu irmão e fala assim: beijo. Isso. Tu não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Diga amém por essa palavra. Bota a mão no seu coração e fala assim: fala comigo, Senhor. Fala mais, quero te ouvir mais. Me responde no profundo, no oculto, no escondido, aonde o remédio não entra, aonde o amigo não vê, aonde o conselho não faz mais efeito. Entra a palavra de Deus. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, não tem nem como parafrasear, nem colocar um pano de fundo aqui. A mulher é pecadora mesmo. O texto é categórico em falar que ela é uma mulher pecadora. Aí você pode pensar assim: mas todos nós somos. Mas a ideia textual é afirmar que ela estava na prática do pecado. Então por isso o texto a intitula como a mulher pecadora. E sem querer diminuir a realidade da sua vida, até porque não é necessário diminuir a realidade da sua vida para exaltar a graça de Deus. Pelo contrário, quanto mais dura é a realidade, maior é a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por isso você precisa ser extremamente sincero acerca das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus pecados. Não minimize nada tentando acessar a graça de Deus. A minimização,
a justificativa não promove perdão e nem arrependimento. Quem se justifica ainda não se arrependeu. O arrependido, ele não cobre, ele confessa, ele declara, né? E o texto é claro, a mulher era pecadora, e ela era tão pecadora que eu acredito, se eu não estiver enganada, que esse é um dos únicos textos, se não o único texto, em que ela é tão pecadora, ao ponto de que Jesus só vai dizer para ela o que eu ainda não tinha visto ele dizer para ninguém. O que, Camila? Ele não diz os teus pecados estão perdoados, mas a mulher era tão pecadora que ele diz os teus muitos pecados. Rapaz, essa pecava. Os teus muitos pecados estão perdoados. E aquele alvoroço, quem é este? Que até pecados tem poder para perdoar. Não importa, irmão, qual seja o pecado, ele tem poder. Eu sinto tanta graça de Deus ao falar isso. É tão simples, mas é uma das realidades mais maravilhosas do Evangelho. Não importa qual é o pecado, ele venceu o pecado. Ele está acima de todo o pecado. De vez em quando eu tenho a oportunidade de estar em alguns cultos, e no momento de fazer o convite, eu já tive algumas realidades diante de mim. Pessoas que chegaram para mim e disseram: puxa, eu queria tanto ter entregado minha vida para Jesus naquele culto, naquele dia, mas eu não pude, porque, um exemplo, eu já ouvi gente dizer, né? Eu tenho um pacto de sangue, eu posso até ir para a igreja, mas não posso fazer com Deus uma aliança por causa disso e do tal, do pacto. E o Senhor sempre fala comigo, né? O Senhor diz assim: pergunte aí para esta pessoa que pensa que o que ela fez é maior do que o que eu fiz. Pergunte aí para ela quanto foi de sangue que ela derramou, que o meu sangue não tenha poder para cobrir, não tenha poder para... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o sangue de Jesus. Não, você não falou, diga o sangue de Jesus paga qualquer dívida. Paga a tua dívida, a dívida dos teus pais, a dívida das alianças e dos pactos de sangue que você tenha feito. O sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus paga. Uramaia canto rebaia, bebe de caia lavara cheia. Talvez você está aqui e está dizendo: ah, Camila, mas eu fiz cabeça. Eu entendo, eu não estou aqui criticando nenhuma outra posição. Eu só estou dizendo que nada do que você tenha feito antes te impede do que você quer fazer hoje. Nada. Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo e somos chamados de corpo de Cristo. Ele afirma, porque Cristo é o cabeça. A cabeça dele também cobre qualquer cabeça, está acima de qualquer cabeça. Eita glória. Eu não sei a quem, se aqui dentro, se lá fora, se na porta, ou se em ambos os lugares, o Senhor está dizendo: hoje não tem pacto de sangue, hoje não tem cabeça, hoje não tem rito anterior que seja capaz de te impedir de tomar a decisão que tu saiu de casa doido para fazer. Deus está falando. Deus está falando. Vai criar um alvoroço. Quem é esse? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas isso foi antecedido por uma atitude bem menos espiritual do que parece. Porque tudo que Jesus vai fazer por essa mulher manifesta-se no espiritual e evidencia uma realidade física. Só que o que vai provocar isso é uma atitude consciente, racional e emocional. Veja o que vai ocorrer. Simão é um fariseu. Simão é o quê? Fariseu. Simão convida Jesus para um jantar em sua casa, mas na verdade está convidando ele para medir, está convidando ele para aferir, está convidando ele porque quer observar ele. Se fosse nos dias de hoje, está convidando ele porque só quer tirar uma foto
e ver se ele vai ter todos os likes e curtidas desejadas dos seus seguidores de Jerusalém. O interesse é basicamente esse. E aí ele convida e Jesus vai. Jesus vai até a casa de Simão o fariseu e está à mesa posta. É interessante porque em todas as versões há o mesmo apontamento. Qual? Quando Jesus vai confrontá-lo, em razão dele estar julgando a mulher pecadora em pensamento, por causa do ato de adoração dela diante de Jesus, esse que a gente acabou de ler, ele vai confrontar Simão, apontando a mulher como exemplo da recepção que ela deu para ele na casa que era de Simão. Vamos lá, só para a gente entender. A casa é de quem? Simão. Quem é o anfitrião? Quem convidou Jesus? Então Simão deveria recebê-lo. Recebê-lo como Jesus disse que ela o recebeu. Mas pasme, ela não mora lá. O texto diz que ela foi para lá quando ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão o fariseu. Pegou um vaso de alabastro e se dirigiu para lá. Então, enquanto Simão está julgando ela em pensamento e julgando Jesus também, avaliando a conduta dele permitir que uma mulher como ela o adore, e na sua cabeça ele vai dizendo: se fosse profeta de verdade, saberia que essa que está tocando nele, olha o asco, olha o nojo. Se ele fosse profeta de verdade, aqui ele pensando, saberia que esta aí que está se aproximando dele, que está tocando nele, é uma mulher pecadora. Aí ele está pensando, é ele pensar. Jesus diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí o hipócrita diz assim: dizia, mestre. Aí é aqui que vem o confronto. Olha o que Jesus está dizendo. Eu entrei em tua casa. Jesus não diz eu fui recebido. E agora eu pergunto para você: tem diferença? Sim ou não? Uma coisa é entrar, outra coisa é ser recebido. Entrar, você entra em qualquer lugar que a porta está aberta, que te permite entrada. Ser recebido é outra coisa. Uma coisa é eu entrar, outra coisa é ao entrar você dizer: peraí que eu vou passar um café. Aí eu não entrei, aí eu fui recebida. Já viu casa de gente que tem costume de receber e essa pessoa quer que você se sinta bem? Você pode chegar até numa hora que não é avisada. E aí você diz assim para a pessoa: eu preciso ir no banheiro. Aí a pessoa tem um desespero, diz: calma, deixa eu ir primeiro. Aí ela vai lá, olha, vê tudo limpo, aí vê se está tudo ok. Porque ela não quer só que você entre, ela quer que você se sinta bem a fazer uso daquilo que dispõe a casa dela. Olha o que Jesus está dizendo para Simão: Simão, você me chamou, você me convidou, mas você não me recebeu. Eu entrei. Agora, em contrapartida a isso, tudo que ele deveria ter feito e não fez, quem não mora lá fez. Ele usa ela como exemplo. Que choque quando Deus amassa o nosso farisaísmo e usa um pecador como exemplo do que a gente, sendo santo, deveria estar fazendo. Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, mas esta, desde que eu entrei, me lavou com lágrimas. Você não me deu uma toalha, mas ela me enxugou com os próprios cabelos. Tu não me deu um beijo. Sabe o que ele está dizendo? Tu não me abraçou, tu não me recebeu. Não me deu um beijo na testa ou no rosto, costume da cultura judaizante. Mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Está ela lá no pé de Jesus. Não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiu com óleo, mas ela derramou um unguento sobre mim. Vai ouvindo aí. O que levou essa mulher a, de pecadora, se tornar um exemplo de adoração? A pergunta é essa: foi uma atitude altamente espiritual? Não. Foi uma atitude de reconhecimento e a permissão de uma quebra de mentalidade quando percebeu que estava diante da maior oportunidade de libertação da sua vida. Quem? Jesus.
Ela programou esse banquete? Não. Ela planejou estar nesse jantar? Não. Qual foi qual foi o único motivo que levou ela para a casa de Simão, que era um fariseu? O fato de saber que quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Bora! Quem estava lá? A única coisa que motivou ela de sair de onde ela estava para estar na casa de Simão. Agora eu te pergunto, cabe a uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu que conhece os seus pecados, que tem nojo da sua vida, que repele a sua presença, que rejeita a sua pessoa? Quem é que quer estar num ambiente hostil? Quem é que quer estar num ambiente onde é rejeitado? Quem é que quer entrar num ambiente onde é destratado? Quem é que quer entrar num lugar onde ninguém te convidou? Quem é que quer se comportar como penetra numa festa onde você não foi convidado? É tudo isso que ela teve que atravessar. E qual foi a motivação dela? Diga o nome dele, diga o nome dele. Vem, qual foi a motivação dela? Qual foi a motivação dela? A motivação dela atravessou o climão, atravessou a acusação, atravessou o julgamento, atravessou a oposição, atravessou a rejeição. Motivada por uma única pessoa, ela não se importou com mais ninguém ali. Escute, motivada por uma única pessoa, ela não pensou o quanto ela poderia ser rejeitada, ela só pensou o quanto ela poderia ser perdoada. Ei. Dependendo do que você quer e do tanto que você quer, o que você quer, não importa o que os outros não querem para você. Sabe qual é a posição dela na casa de Simão? Penetra, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Qual é a posição dela na casa de Simão? Ouça isso. Toda a casa, não só de judeu, até de um estrangeiro, qualquer um, naqueles dias em Israel, mas principalmente em Israel, porque essa é a cultura do judeu. Qual? Se você vai fazer uma festa, um banquete, seja lá o que for, e vai convidar pessoas, você precisa deixar a porta ou o portão que dá para a rua aberto. Vamos lá, o portão tem que ficar como? Isso. É uma maneira de você dizer assim, olha, principalmente se você for fariseu, ou seja, um bom cumpridor da lei. É uma maneira de você dizer assim, olha, minha casa está aberta para todos. Quando há comida, eu alimento a qualquer um, e o estrangeiro sempre será bem-vindo em minha casa. Então a porta fica aberta. Só que a verdade é que a realidade era diferente da filosofia da cultura. Qual é a realidade? A realidade é que você não é bem-vindo aonde você não foi convidado. Todavia cumpria-se o protocolo da cultura, que era qual? Deixa a porta aberta, que para quem quiser entrar e ver como eu sou generoso. Vai ver como eu sou amistoso, tá compreendendo? Vai ver como eu sou um bom cumpridor dos meus deveres. Então a porta fica aberta, qualquer um podia entrar. Mas tinha uma condição e um critério estabelecido pela cultura, que era qual, Camila? Uma vez que você não é convidado e você entrou naquela casa, você precisa procurar ou uma parede ou uma cortina de uma tenda, se fosse o caso, e se posicionar de costas para ela, como eu vou fazer aqui agora, colocando as duas mãos para trás. De preferência de cabeça baixa. Era uma maneira de você demonstrar aos que estão presentes, aos convidados, aos que estão servindo a comida. Era uma maneira de você dizer assim, me sirva por último, porque eu estou aqui, mas não fui. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu não sou. Então eu vou comer o que sobrar. Eu só vou falar com quem falar comigo. Totalmente limitado pela força de um critério burocrático que visa favorecer o anfitrião de nobreza, mas que na maioria das vezes não tinha nobreza nenhuma, não lhe servia os pratos, não lhe envolvia na conversa, não lhe dava um beijo, não lhe dava um abraço. Agora veja que posição semelhante a Jesus ela estaria se tivesse obedecido o protocolo, mesmo não tendo sido convidada. Eu vou lhe dizer por quê. Qual é a posição do penetra? Pode ficar de mãos encostadas na parede ou numa cortina, para que as pessoas vejam que você está ali, mas não foi convidado. Agora quando Jesus vai olhar
olhar para ele, eita, e vai usar ela de exemplo. Veja que ele está à mesa, ele foi convidado, mas ele está dizendo o que é para Simão? Tu me trata do mesmo jeito que trata ela. Por quê? Não fui beijado, não fui lavado, não fui ungido, eu não fui recebido. Eu também não fui recebido. Sabe por quê? Independente de pecado ou não, normalmente a maneira como tratamos as pessoas revela como nós nos relacionamos com Deus. Simão está deixando claro naquela noite que tipo de pessoa ele é. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus me livre. Ih, ficou com medo, né? Olha para o teu irmão e diz: Deus me livre. Deus me livre de tratar as pessoas tão mal ao ponto delas pensarem: esse aí que é crente? Essa daí que serve a Deus? É esse daí que fala com Deus? É ela que está na igreja todo domingo? É esse aí que é o pastor da igreja? Meu Deus! Diga de novo: Deus me livre. Aí veja. Simão está lá julgando ela. Essa mulher não está com a mão para trás, não foi caçar parede. Rapaz, a bicha é penetra, mas não se comportou como penetra. Que louca! Mano do céu, que doida! Qual é o protocolo, filhinha? Tu não foi convidada. Entra, encosta e ó. Entra, encosta e para. Veja o povo comer, mas não coma. Veja o povo se relacionar, mas não se relacione. Veja o povo falar, mas não fale. Você só pode ver, só pode ouvir. Você será espectadora. Você é um espectador. Você vem, mas não entra. Participa, mas não se envolve. O pecado é quem faz isso com a gente, não é o Simão. É o pecado que faz isso com a gente, não é a cultura. Sabe por quê que é o pecado? Porque eu me lembro que quando a gente era criança e entrava numa festa de penetra, a gente não ficava igual ela deveria, pela força da cultura, ter ficado naquele dia, não. Só quem já foi penetra aí, só quem já foi penetra. Não precisa levantar a mão, não. Quando a gente era criança, parecia igualzinho esse capítulo. Pessoal que era mais simples fazia festa, e por ter muita gente, tinha cadeira na calçada e a porta ficava aberta. E o que ditava a regra da festa era óbvio: só vai entrar quem é convidado. Como o quintal lá de casa era muita criança, normalmente não convidavam a gente quando não tinham dinheiro para fazer uma festa muito grande, porque era eu, meus tios, minhas tias, todo mundo, a gente andava em banda igual tribo. Aí eu me lembro que a gente ia pra rua brincar na hora da festa. Bola pra cá, bola pra lá. Daqui a pouco eu pegava a bola, jogava de propósito na casa da vizinha. Peraí que eu vou pegar. Precisa não, tia, deixa que eu pego. Já entrava dentro da casa, pegava aquela bola. E nisso que pega a bola, já um guaraná. Quero, obrigado. Passava uma bandeja de salgadinho. Obrigado. Que era pra levar pros amigos que estavam na rua. Daqui a pouco joga a bola de novo. Peraí que eu vou pegar. Precisa não, deixa que eu pego. Às vezes tinha briga na rua dizendo: não, agora quem vai pegar sou eu. Que era para poder usufruir da festa. Você podia conseguir deschavar no meio da festa, todo momento da festa, enquanto o bolo não partia. Porque na hora que o bolo fosse partir, ai, peleja, as crianças faziam a fila. E festa de gente simples igual a gente não era feita assim, não. Olha o que determinava a festa do pobre. Vai fazer festa? Vou. Vai querer bolo? Vou. Esse bolo serve quantas pessoas? A gente não escolhia o bolo que queria, era a fatia. Você lembra de um raio, de um bolo surpresa que já vinha no alumínio? Não tinha isso aqui no Pará, não? Tá fingindo que nunca foi pobre, né? Eu tô bem de olho em você. Aquele bolo já era contado. Aí a gente entrava, não era contado, filho. Aí a gente já entrava na fila e entrava, era a hora.
Faz um clima tenso aí, minha filha. Tenso. Isso, vem mais tensa. Tava a gente na fila indo, e de cabecinha baixa aqui, ó, criança. Aí a tia olhava pra gente, sabendo que não podia faltar bolo pra quem foi. Dizia assim, ó, fica ali naquele cantinho, que tu já foi penetra. Ou tu era mãe, tu era tia. Fica ali naquele cantinho que se sobrar a tia vai dar pra você. Não era maldade, é porque ela não podia tirar dos convidados e dar pra quem não era convidado, quem foi convidado ficar sem bolo. Agora eu te pergunto, criança tem orgulho? Eu não tinha, irmão. Quando ela dizia assim, ó, fica ali no cantinho, porque se sobrar a tia dá, era na hora. Eu meti um olho em cima daquele, vai sobrar. Eu ficava ali aguardando a hora do bolo sobrar. Vai sobrar. Quando sobrava era uma alegria, mas às vezes sobrava não. E você acha que eu ia pra casa não dormir porque eu não comi bolo? Eu já tinha comido salgadinho, já tinha comido pastel de vento, suco de groselha. Eu já tinha comido, eu sou dessa época. Era tanta coisa que eu tava tudo bem. Criança não tem orgulho. Agora, você falar de um adulto, pegue um adulto numa festa e diga pra ele, sente ali, se sobrar eu te dou. Ele levanta e vai embora na hora. Por quê? Porque você tem orgulho, você tem brio. Nós somos adultos. Quem está entendendo, diga amém. Agora diga, a mulher pecadora é adulta, sim ou não? Sim ou não? Dependendo do que você quer, você vai precisar amassar o orgulho. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui? Dependendo da libertação que você deseja, vai ter que amassar o orgulho. Dependendo da restauração que você procura, vai ter que se esquecer do orgulho. Dependendo do quanto você almeja algo, vai ter que amassar o orgulho e voltar a ser igual uma criança. O que ela fez, Camila? Ela não está nem aí. Ela vai arrebentar com o protocolo, ela vai arrebentar com a burocracia da cultura, e ela vai direto aos pés de Jesus. Não olha para ninguém, olha para ele, que o orgulho não te vence. Olha para ele, que a vaidade não te vence. Olha para ele. Oh! Essa mulher está diante daquele a quem João viu na ilha de Pátimos em arrebatamento, e ouviu ele mesmo dizer, eu tenho a chave de Davi. Camila, por que você está falando isso? Ora, estou falando isso porque as piores cadeias não são as que nos amarram do lado de fora, são as que nos mantêm cativos do lado de dentro. Eu te pergunto, alguém amarrou ela do lado de fora? Mas ela teve que vencer cadeias do lado de dentro. Entrar na casa de um homem que sabia quem era ela. Entrar na casa onde estavam pessoas que sabiam até, quem sabe não pecaram com ela. Eu imagino o constrangimento de quem viu ela entrar e pensou, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Quem não está no seu lugar sempre vai querer determinar onde você deve estar. Só que nada disso oprimiu, nada disso imobilizou ela. Ao contrário do que a cultura daqueles dias determinava, ela arrebentou com qualquer limitação do lado de fora. Camila! E quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente derruba essas barreiras do lado de dentro. Camila, e o que normalmente amarra a gente do lado de dentro? Olha para cá. Não são cordas, não são algemas. O que normalmente nos amarra do lado de dentro é o rótulo que deram pra gente. É a consciência que a gente tem do erro que a gente comete. Você que está aqui agora me ouvindo, você diz assim, eu sirvo a Deus, mas não faz o que Deus manda com medo do que as pessoas vão pensar. E por que você faz isso? Porque o Deus que você diz que ama, na verdade não é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Sua consciência, a versão idealizada do Deus que você criou. Você acha que Deus pensa de você o que as pessoas pensam, que Deus pensa de você o que você pensa, e com isso você vai se tornando carcereiro de si mesmo, carcereira de si própria. Você só faz o que tem a aprovação dos outros.
só faz o que vai ser aplaudido pelos outros. Suas ações são medidas e pensadas. Suas decisões são todas respaldadas em: vou agradar minha família, vou agradar quem me ama, vou agradar meus seguidores. E o que está te amarrando? Se eu pudesse dar um nome para essa corda, eu diria orgulho. Se eu pudesse dar um nome para essa algema, eu diria vaidade. A vaidade de ser amado, de ser aceito, a vaidade de ser apoiado por todos, a vaidade de ter seguidores. E aí, sem perceber, você aparentemente tem sucesso, mas na verdade é um cãozinho na coleira, sendo guiado por algoritmos, sendo guiado pela vontade do povo, sendo guiado por arroba, sendo guiado por patrocínio. Se for desagradar, eu não posto, vou perder seguidor. Se for chatear, eu não falo, eu não quero perder amigo. Às vezes Deus permite a gente perder tudo que achava que era importante para aprender a reconhecer o que tem valor. E o que tem valor? Liberdade tem valor. Liberdade tem valor. Essa mulher não se importou com o que iam dizer dela. E por que não se importou? Porque um comentário a mais ou a menos, para quem já é falada. O que é um mal educada para quem já é taxada de nomes muito piores na sociedade? O que é uma abusada para quem já é taxada de coisa pior na sociedade? Veja, veja! Essa mulher não tem mais esse orgulho, esse brio, essa vaidade. Eu não estou dizendo que você tem que pecar até perder isso. Não! O que eu estou usando aqui é o exemplo de que alguém que não se deixa ser guiado pelo orgulho e pela vaidade consegue acessar qualquer lugar, independente das barreiras, das castas, das acusações e das expectativas alheias. Segunda coisa, essa mulher provou que apesar de outrora estar amarrada pelas algemas do pecado, se tornou a pessoa mais livre daquela sala. Eu quero que você abra sua boca comigo e diga: livre. Abra comigo sua boca e diga: livre. Isso, livre. O Senhor está dizendo: eu vim para que tenhas vida e a tenhais em abundância. Ter em abundância não significa ter dinheiro, carro, casa ou até mesmo altos índices de saúde. Vida em abundância é: eu vim para que vocês tenham liberdade. Sejam livres, sejam livres, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Pega na mão de alguém aí agora, segure, diga: seja livre, livre, livre. Pega na mão dos amiguinhos, pega na mão. Você é livre, você é livre, você é livre. Grita para ela, diz: livre, livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá um salto dessa cadeira e reage à liberdade com que Cristo te libertou. Livre. Oh! Isso tem valor. Nada vale mais do que isso. A polarização na política hoje no Brasil não é uma luta por poderes, é uma luta por liberdade. Porque não há nada mais importante do que o direito, do que o uso, do que o usufrui de liberdade. O que é que te torna um crente poderoso? Quando você percebe que Satanás não exerce mais poder sobre você, domínio. Ei, antigamente ele entrava naquele quarto, te oprimia um calor do paraense, e você passava a noite inteira coberto, porque não tinha coragem de 3 horas da manhã se levantar dali nem para ir no banheiro.
Era pânico, terror, assombro. Aparentemente na sociedade você estava normal, mas durante a noite teu calvário começava. Satanás te oprimia de tudo que é lado. Tu tinha mais paz na rua do que em casa. Aí um dia entregou a vida para Cristo, acessou a liberdade independente da opinião pública. Te chamaram de louco, retardado, quadrado, de esquisito, mas você diz: pode chamar o que quiser, eu agora sou livre. Aí Satanás um dia pensa que pode continuar do mesmo jeito. Vai te oprimir na madrugada, no mesmo quarto, na mesma cama, debaixo da mesma coberta, do mesmo pecado, da mesma pornografia, do mesmo desejo. E aí ele encontra alguém que desfrutou de liberdade e não quer mais voltar para o cativeiro. Ele vem por um caminho e por 7 ele foge da tua presença. Ele vem para te perturbar de um lado e do outro vai você, com medo mesmo. Mas gente com liberdade, gente que é livre, anda até com medo, mas anda. Profetiza até tímido, mas profetiza. Vai ela tremendo no corredor de casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Livre. Essa mulher foi alcançar liberdade. Essa mulher foi alcançar perdão. Só quem já sentiu. Estão todos me ouvindo bem? Digam amém. Só quem já sentiu o alívio da redenção. Irmão, vou falar um negócio, eu não sou hipócrita não, tá? Carro é muito bom, casa, amigo, festa, viagem. Mas você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você estiver oprimido, você não desfruta. As férias viram culpa. É horrível. Você não tem paz nem para descansar e nem para ter dinheiro. Agora tu pode estar quebrado na emenda, se estiver cheio da alegria da salvação. É um negócio que ninguém entende, nem você. Sabe? Redenção é um alívio. É um alívio. Não é? Foi o que ela foi acessar. Isso foi o que ela foi acessar. Então, o que pensavam dela não mudava mais o que ela havia decidido fazer. Olhe para cá que eu já vou caminhando para encerrar. E tu tá crente a beça, hein? Ó, ela tomou uma decisão que agora a pressão do que pensam sobre ela não tem mais o poder de intervir na decisão que ela tomou. Por isso que às vezes, escute isso, a opinião pública, a sociedade, a família, as pessoas, por que não dizer às vezes até os cônjuges, marido, esposa, pressionam de um lado. E dependendo do nível de pressão que eles exercem sobre nós, não sejamos hipócritas, determinam sobre as decisões que vamos tomar. Só que quando Deus, eu não estou falando Camila, eu não estou falando igreja, eu estou falando Deus. Quando Deus vê no seu coração desejo de alcançar libertação plena, conhecimento pleno da verdade, redenção plena, perdão de seus pecados, e ele percebe que a pressão da opinião pública, famílias e etc., pende a corromper a decisão que você deveria tomar, que é qual? Confissão, rendição, aceitação, humilhação. Tudo isso faz parte do plano da salvação. E aí essa pressão te impede de fazer o que você sabe que tem que fazer, o que sua alma grita e precisa que seja feito. Ele, ao invés de te dar um sopro do lado de cá e fazer assim, ó, decida, ele vem com mais pressão e te pressiona a alma do outro lado, a mente do outro lado, alguns aqui até a carne do outro lado. Pressiona de tal forma que quando alguém quer te pressionar do lado oposto da vontade de Deus, nada e nem ninguém tem mais poder do que Deus quando quer pressionar alguém. Tem marido que diz assim: eu não faço tal coisa porque minha mulher não me dá paz.
O Senhor está dizendo: tu acha que tua paz está na mão dela? Deixa eu te mostrar como é que eu tiro a paz de um homem. E vamos ver se tu vai ficar subordinado à tua esposa ou à minha vontade. Eu não sei para quem, mas Deus está dirigindo algumas pessoas aqui. Ei! E Ele está dizendo: a pressão deles você suporta, mas a minha, só tem um caminho para quem eu pressiono. Qual? Rendição. E outra, Deus só pressiona quem Ele ama. Se não ama, vai ficar à vontade. Tem gente que rejeitou tanto, que às vezes está entregue às próprias paixões, como disse Paulo. A esses Deus não pressiona. Eu já vi crente fiel chorar, dizendo: Deus, olha como o outro fala, olha como o outro faz. E ele parece que enriquece cada vez mais, prospera cada vez mais, cresce cada vez mais. Todo errado, pecador, falador, mentiroso, 7-1, vacilão. E só cresce, cresce. Olha, inclusive falou mal de mim esses dias, e o Senhor não fez nada. Eu estou chateado com o Senhor. Vai lá e fala com ele, vai lá e aperta ele, vai lá e espreme ele, vai lá e disciplina ele. Aí Deus vem para você e diz assim: não me manda aí onde eu não quero. Lá eu já não vou há muito tempo, mas te espremo porque te quero, te disciplino porque te quero. Não está lá no Apocalipse a exortação às igrejas da Ásia, exceto a Filadélfia? Disciplino, castigo, corrijo todo aquele a quem eu... Olha para quem está do teu lado e diga: essa pressão toda em cima de você. Não, vai, profeta, prega aí para quem está do teu lado. Diga: essa pressão toda em cima de você é Deus te amando e pressionando para não te perder, para você aprender a tomar a decisão que agrada a Ele, que liberta a tua alma. Ela não se importou. Como que diziam dela? Não importa mais, não importa. Aí vamos lá, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos e beijava-os e ungia com unguento. Fala assim comigo: ela deu um show de adoração. Tem religioso que não está pronto para ouvir isso. Nem repetiu porque ele disse: adoração dando show. É porque tu nunca deu um show. Qual é o nome disso? Adoração espontânea. Complete para mim se você ouviu bem. Adoração? Adoração? Como é que a gente sabe que a adoração é espontânea? Haja vista que é difícil medir a adoração, uma vez que ela sai do coração e não de rituais. Simples. O unguento foi programado, mas a quantidade de lágrimas... E como que a gente sabe que a quantidade de lágrimas não foi programada? Porque se fosse programada, ela teria o quê? Se ela sabia que ela ia molhar, ela sabia que ela ia precisar o quê? Lenço, toalha, qualquer coisa para enxugar. Só que ela tinha lenço, toalha, guardanapo, mas lágrima ela tinha de sobra. Sabe o que é isso aqui? Adoração espontânea. E por que é adoração espontânea? O unguento eu levo. Agora o que vai acontecer depois da entrega, eu não programo. Se eu vou chorar, se eu vou manifestar demônio, ela deve ter pensado qualquer coisa. Só que quando você só pensa em entregar, o resultado não é vergonha, é honra. É honra. Ela só pensa em entregar. A única coisa que ela programou foi a entrega do unguento. Completa para mim, por favor. A única coisa que ela programou foi a entrega do... que é o óleo. Fora isso, ela não programou mais nada. Vou lá e vou entregar. Só que quando ela o viu... Olha para mim. Vamos silenciar aqui, só por um instante, que isso aqui eu quero que eles imaginem. O pedal pode ficar. Isso ajuda a imaginação, não é? Imagina você cheia de pecado, cheio de pecado, podrão no mundão. Imagina que nem você se vê capaz de que Cristo te aceite. Mas pense assim: ele faz um trabalho tão bom que eu vou lá levar uma oferta. Imagine algo assim. E aí você diz assim: mas a casa de Simão fariseu, desgraçado, me odeia, vive falando mal de mim.
E fala mesmo, porque eu também sei o que eu faço. E ele também sabe o que ele faz. Mas Jesus está lá, que outra oportunidade eu vou ter? Está tão pertinho. Vou lá. Aí vai. Porque se você focar nele, você vai. Se você não olhar para quem te olha torto, se você não ficar olhando para quem não te dá a paz do Senhor de volta, se você olhar para ele, você vai. Aí ele foi. Perdão, ela foi. Aí eu imagino ela no caminho indo, pensando assim: vou entregar, vou derramar e vou embora. Ué, o ambiente é hostil. Não fui convidada. Estou imaginando, é Camila que está falando. E aí ela vai. Só que eu fico imaginando a alma despedaçada olhando para o restaurador da criação. Compreende? Eu quero que você imagine. Eu fico imaginando os pecados dentro dela, acusando sua consciência, dizendo: miserável, pecadora, pecadora, imunda, suja. E ao olhar o olhar do meigo nazareno, imagine ela caminhando e ver todos os olhares de acusação. Simão, vizinho da direita, da esquerda, chefe da sinagoga, e pá. Aí daqui a pouco um olho castanho, diferente. Porque não leva mal não, Jesus era judeu. Eu tenho dificuldade de imaginar ele com essa imagem do Jesus louro, dos olhos azuis, europeu. Mas vamos supor, tá lá ele aí, não vou nem falar da cor, né, que a gente não sabe, mas do brilho. Todos os olhares para ela é acusação, pecadora, sem vergonha, vale nada, desgraçada. E de repente para no olhar dele. E eu imagino o olhar dele dizendo para ela: tenho tudo que você precisa, está disponível aqui agora. Eu imagino ela olhando para o olhar dele. Quem é ela? Ela suja, cheia de pecado. Quem é ele? A água da vida que faz o homem nascer de novo. Eu fico imaginando ela olhando para ele, pensando: o santo, puro, inocente, imaculado. Vai ver na mente dela, ela pensou: não vou chegar tão perto para não sujar ele. E eu fico imaginando ele olhando para ela e dizendo: quem chega em mim não me suja, quem chega em mim fica limpo quando me toca. Ela não aguentou. E aí ela não programou boa parte do que aconteceu aqui, porque isso é uma adoração. Você só tem que se preocupar com a sua entrega. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Isso aqui não é ela dizendo: vou fazer assim, vou fazer assado, mas não vou chorar porque esse rímel é caro. Não vou fazer tal coisa porque eu tenho que dar tal hora em casa. Não, é assim, ó: vou entregar o que eu peguei para dar para ele. E aí depois não me responsabilizo mais. Isso é uma entrega espontânea. Eu vou falar como Deus está me mandando dizer aqui aos seus adoradores. Eu tenho saudade de quando você era espontâneo. Quando você dizia: vou para o culto, e não dizia mais nada, só dizia era isso: vou para o culto. E lá, meu filho, lá eu vou fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Deixa ele me tomar, deixa ele fazer como ele quiser fazer. Espontâneo. Uma adoração espontânea não programa. Uma adoração espontânea foi o que ela teve, porque ela não tem nada. Então num ato, eu imagino, quase que desesperado, porque ela está, abre aspas, aparentemente alguém pensa, molhando indevidamente ele. Aí ela pega os cabelos e começa a secar. Preste atenção. Outro ato de adoração espontânea. Qual, irmã Camila? Ela chegou perto demais. Alguém aqui vai entender. Ó, o óleo eu posso derramar até sem me dobrar, só estando por detrás dele. Assim. Só que eu cheguei tão perto que as lágrimas começaram a molhar os seus. Num ato, talvez até de desespero, porque eu não quero que ele fique molhado, eu começo a enxugar com os meus. E isso vai fazer com que quem estava perto fique mais. Ao se aproximar tão perto daqueles pés, como
Como controlar o desejo de rendição total? Como controlar o desejo de devoção total? Contrariando toda a lógica, aquela mulher chegou no lugar mais alto que um homem, que uma mulher pode chegar. Aonde? Aos pés do seu Senhor e Salvador. Ao se aproximar dos pés dele, olhe para quem está do teu lado e diga assim: você já está perto. Olhe para ele, pregue e diga mais. Diga mais. Se chegar mais perto, tua adoração melhora, tua entrega melhora, tua intimidade melhora, tua devoção melhora. Ela não controlou. Ela não controlou. Ela não controlou. Ela desceu ao enxugar e começou a beijar. Gente, olha para mim. Sua busca, eu disse sua intensidade, eu disse sua. E essa terceira é a mais forte de todas. Sua intimidade, eu disse sua. Grite, eu disse sua. Vai escandalizar todo mundo que não pode mudar a tua vida. Vai escandalizar um monte de gente que não busca como você, não adora como você, não se rende como você e não entrega como você. A pergunta que você tem que se fazer aqui nessa noite é: até quando eu vou diminuir minha busca, minha intensidade e meu nível de intimidade com Deus pela maneira como os outros se sentem constrangidos com a minha adoração? Presta atenção que isso é sério. A pergunta nesta noite é: até quando eu vou paralisar, diminuir ou medir a minha busca, a minha intensidade e a minha intimidade por causa de quem se constrange com ela? Você acha que o pessoal está confortável naquela reunião? Olha os pensamentos deles, falando mal de Jesus e dela. Agora olha que doideira. Está Jesus recebendo e ela entregando adoração. Agora, vou perguntar de novo. O povo está confortável naquela cena? Está todo mundo incomodado, pensando mal, constrangido, agoniado. Porque quem não é capaz de fazer o que você faz fica desconfortável no ambiente que você decide entregar. Não há problema nisso. Qual é o problema? O problema é eu diminuir minha entrega por causa de quem não quer entregar nada. Olha pra cá. Isso aqui é muito sério. Eu quero fechar aqui. Olha pra cá. Não diminua a sua busca por causa de quem se sente desconfortável com a sua entrega. Normalmente, as pessoas que ficam desconfortáveis com a sua adoração não podem fazer nada por você. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Uma mulher saiu das cercanias de Tiro e Sidom e ela gritava, bora que se eu não cansei você também não pode ainda não. Ela gritava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus já havia dito aos seus discípulos que quando passasse pelas cercanias de Tiro e Sidom, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas esta mulher gritava. Os discípulos ficaram constrangidos e agoniados com aquilo. Chegaram a Jesus e disseram para ele: mestre, despede a que vem gritando atrás de nós. Despede é o que, gente? Manda embora, resolve logo, faz alguma coisa para que ela pare de gritar. Eles estão incomodados com a gritaria dela, sim ou não? Sim ou não? Só que era a única oportunidade da vida dela de buscar e de viver a libertação da filha dela. Então veja, eles estão constrangidos, eles estão incomodados, eles querem que Jesus mande ela embora, mas o texto diz que ela não parava e ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos estão dizendo: mestre, despede-a, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele não respondia nada, mas
mas ouvia tudo. Sabe o que ele está dizendo? Teu problema é que quando você me busca, você ouve a voz dos outros, mesmo quando eu não disse nada. Fica a dica, se eu não disse nada, é porque eu não estou incomodado. Continua buscando, continua gritando, continua clamando. A mulher continuou. E eles dizendo: despede, manda embora. Responda para mim, Jesus mandou a Canané embora? Ele está falando aqui com a gente. Até quando você vai permitir que a opinião dos outros determine a sua busca? Quem se incomoda com a sua forma de adorar não pode mudar a sua vida. Quem se incomoda com o seu dízimo, às vezes nunca dizimou. Quem se incomoda com a sua oferta, nunca entregou nada. Quem se incomoda com a sua devoção, com o seu serviço na igreja, não serve a Deus em lugar nenhum. Aí Deus está dizendo: até quando você vai dar ouvidos a quem não muda nada na tua vida? Continue. Aí Jesus disse: Simão, eu tenho para mim que Simão tomou um sustão. Imagina isso aqui. Esses dias eu estava com um amigo querido. Ele é querido, mas é chato a beça. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Dá para ser querido e ser chato ao mesmo tempo. E ele é chato. E aí ele chegou e falando dele mesmo, aqui ó, falando dele mesmo, ele disse assim: é porque assim, eu sou, entenda, eu sou assim um pouco, como é que eu vou dizer? Eu sou um pouco, aí a minha mente, eu pensei assim: chato. Não falei, só ele dizendo, eu sou um pouco, como é que eu diria? Eu sou um pouco aí na minha mente, eu, chato. Aí quando eu pensei, ele fez assim, chato. Me deu um susto tão grande, eu falei: meu Deus, acho que eu falei. Mas não tinha falado, eu tinha pensado. E calhou de ser o que ele ia falar, porque de fato ele reconhece que é chato. Eu fico imaginando Simão olhando para Jesus, olhando para a mulher e dizendo assim: profeta, só pensando. Se fosse profeta de verdade, saberia que ela é pecadora. Olha lá, ela tocando nele. E enquanto ele pensa, logo em seguida Jesus diz: Simão, aqui, uma coisa tenho a dizer-te. Aí o hipócrita: dize-a, mestre. Olha o falso. Dize-a, mestre. Aí ele diz: entrei em tua casa, e aponta para ela. Se ela estava chorando, enxugando o cabelo, derramando unguento e beijando, ela estava onde? Aos pés. Ele aponta e diz assim: mas esta. Por que ele diz mais esta? Porque o pensamento dele era: se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta, quem é? Aí o Senhor dá continuidade à fala no pensamento dele, dizendo: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, não me recebeu com ósculo, não me ungiu. Aí aponta para ela: mas esta, penso eu que aponta, porque esta é indefinido. Esta me lavou com lágrimas, enxugou com seus cabelos. E agora vem a melhor parte. E desde que eu entrei, ela não cessa. Em outras versões vai dizer assim, ó: ela não cessou. Então em ambas versões há o mesmo significado. Qual, Camila? Significa que enquanto Jesus falava dela, ela ainda estava em ato de adoração. E em que ato ela estava? O do beijo. Ela estava o beijando. Isso aqui é adoração, porque é aos pés de Jesus em devoção. Então olha isso. Enquanto Jesus defende ela para o fariseu, ela continuava beijando.
adorando. Então olha o que está rolando aqui. O pau está quebrando na casa. É guerra fria, mas é guerra. Pensamento atravessado, seta voando para tudo que é lado, acusação, espírito contrário, faccioso. Tem rejeição, tem acusação, tem pecado. O pau está quebrando no mundo espiritual e no mundo social, físico. E a mulher? E Jesus? Ela lavou, ela enxugou, ela beijou. Não, você não entendeu o que está rolando. Enquanto ela está beijando, ele vai defendendo. Enquanto ela está beijando, ele vai protegendo. Enquanto ela está adorando, ele vai guerreando por ela. Enquanto ela está adorando, ele levanta a reputação dela. Enquanto ele está adorando, ele perdoa os pecados dela. Jesus está dizendo para você: não responda os acusadores. Vai me adorando que eu respondo. Vai me adorando que eu falo. Vai me adorando que eu defendo. Vai me adorando que eu te protejo. Vai me adorando que eu te blindo. Pega na mão do irmão. Pega na mão do irmão, vai. É a última vez que eu vou te pedir isso. Segura a mão de alguém aí agora. Vai, segura. Meu Deus. Segura. Você não segura não, só eles. Segura a mão do irmão. Vai sacudindo ele. E diz assim: aumente a intensidade. Aumente a espontaneidade. Aumente a adoração. Diga: porque Deus vai aumentar a defesa, vai aumentar o perdão, vai aumentar o cuidado. Tira ele da cadeira, bota ele de pé. Reaja. Bota a Bíblia no banco, bota tudo na cadeira. Fica de pé. Recebe. Ministério de louvor, corre. Recebe. A honra é tua, a glória é tua. Mas a adoração, a entrega é minha. Eu não vou me importar. Vou te adorar. Ei, eu não vou responder o zap. Eu não vou responder comentário de Facebook. Eu vou te adorar. Te adorar.